Olá, aqui é o professor João Paulo, assessor técnico da Fiori Software, e hoje vamos iniciar uma série de vídeos sobre noções de tributos municipais. Nesse primeiro vídeo, vamos falar sobre conceitos, atividade financeira do Estado e espécies de tributos. Vamos iniciar aí falando sobre a estrutura, os fundamentos e o objetivo da criação do Estado, para que a gente possa entender um pouco essa lógica, né? Então nós temos o Estado, né? Ou seja, a formação do Estado. O Estado ele precisa de três elementos essenciais, né? De três instrumentos essenciais para poder atender o seu principal objetivo, que é realizar o bem comum do povo, né? Então esses três elementos são, né, o teu território nacional, tem que ter um governo soberano e o povo, né? A partir desses três elementos ele pode desenvolver o seu objetivo principal, que é realizar esse bem comum do povo. Então esse bem-estar, né? O que é esse bem-estar comum do povo? Isso vai estar definido na Constituição, né? Na Carta Maior de cada Estado, de cada país, né? No nosso caso, isso está expresso lá no artigo 3º da Constituição, né? Então está lá, constituir uma sociedade mais solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, promover o bem-estar de todos, né? Então, definido aí que esse seria o bem-estar comum. Dentro, né, para realizar esse bem-estar comum, ele vai se basear, né, para trabalhar dentro daquilo que a gente vai chamar de atividade financeira do Estado, né, ou seja, para que ele desenvolva essas ações, ele vai precisar de recursos. Então, para isso que existe aquilo que a gente chama de atividade financeira do Estado, né, que tem como base legal o direito financeiro, né, que temos aí a Lei 4.320, né, a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, então a Lei 4.320 trata aí da questão contábil e orçamentária, né, ela é de 1964. A partir de 2001 tivemos a publicação da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que na verdade trouxe avanços aí na questão de controle, de transparência, de responsabilização a respeito da utilização desses recursos que são gerenciados pelo Estado, também uma parte que é tratada pela Constituição Federal. E dentro dessa atividade financeira do Estado, dentro do direito financeiro, numa parte que é a parte da captação de receitas, como a gente vai ver em detalhe no próximo slide, né, nós temos o direito tributário aí, né, através do Código Tributário Nacional e também da Constituição. Então o direito tributário é uma parte do direito financeiro que vai tratar exclusivamente sobre a legislação relacionada aos tributos, né. Ele vai dar base para que se desenvolva aí uma gestão de arrecadação desses recursos. Bom, o que é a atividade financeira do Estado, né? Que a gente estava, né? Ela vai se basear aí em quatro elementos aí, né? Que são as receitas, as despesas, o orçamento público e o crédito público, né? Então, ou seja, as receitas é onde o Estado vai buscar os recursos para que possa desenvolver as suas atividades. As despesas são utilizadas aí para prestar serviços e atender as demandas da população. E essa arrecadação e esse gasto vai se dar através de um instrumento, né, também elaborado através de lei, e, na verdade de leis, né, que vocês já devem conhecer, que é o chamado o trio de planejamento, aí, né, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, né. Então aqui dentro do orçamento público a gente tem lá o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a LOA, né, esse primeiro que trabalha aí um planejamento maior aí de 4 anos, né, mais a longo prazo, a lei de diretrizes orçamentárias que define quais são as prioridades para aquele exercício, e a LOA, que é onde efetivamente vai se executar, arrecadar e realizar essas despesas ano a ano, né. Então é necessário que tenha aí o orçamento para que se trabalhe, né, com o instrumento de planejar e executar esses recursos que vão ser gerenciados pelo Estado. E nós temos o crédito público, ou seja, muitas vezes, né, as receitas que são aí arrecadadas, as receitas que são buscadas pelo Estado não é o suficiente para cobrir a demanda de despesas ou de necessidades e serviços da população. Então o Estado ele pode recorrer aí a buscar recursos fora, né, através de empréstimos e de financiamentos, né. Então nós temos esses 4 elementos de receitas, despesas, o orçamento e o crédito público. Bom, essa divisão do Estado, essa atividade financeira do Estado, ela vai ser realizada por aquilo que a gente chama, né, de entes federativos, divididos, né, em União, Estados, Distrito Federal e os municípios, né. Então esses entes federativos, eles vão ter o quê?
que buscar os recursos, conforme a gente já disse, para custear a prestação de serviços públicos e manter a máquina administrativa, né? Ou seja, para que tudo isso possa funcionar, você tenha serviços na área da saúde, educação, assistência social, obras, pavimentação, etc., né? Então ele precisa desses recursos para poder manter não só a máquina administrativa, mas também poder realizar esses serviços. E por outro lado, né, ele vai ter que buscar esses recursos que são as receitas públicas. Essas receitas, elas têm uma classificação inicial aí, que elas podem ser originárias e podem ser derivadas, né? Então, as receitas derivadas, né, são aquelas que derivam do poder do império, ou seja, o poder do império, o poder do Estado decorre da imposição aí, de condições, através de interesses coletivos, né, dos cidadãos, que é o caso de tributos, né, como multas aí, e impostos, né? Então, eu tenho as receitas derivadas. E as receitas originárias são aquelas que o Estado vai buscar através da exploração do próprio patrimônio que ela tem, né? Uma receita de aluguel, por exemplo, é uma receita originária, ou seja, quando ela consegue demandar essas receitas explorando o próprio patrimônio. Então, com isso a gente tem aí os entes federativos trabalhando tanto a captação de recursos e realização da despesa, e a gente tem essa separação de receitas aí originárias e receitas derivadas. Dentro do que a gente tem de arrecadação, né, de receita originária, é importante, de receitas originárias e derivadas, é importante a gente ter em mente que essa arrecadação, né, a arrecadação toda dos entes federativos, se a gente pegar um bolo de arrecadação aí, as receitas originárias, né, representam muito pouco desse bolo de arrecadação, né? A maior parte dos tributos a maior parte da arrecadação são de receitas derivadas, ou seja, são de tributos, né? Daí a importância dessa questão da gestão eficiente da arrecadação, porque o Estado depende, né? Depende, e a maior parte das suas receitas vão estar sendo recebidas aí através dos tributos, não? Apesar de ter a receita originária, que é da exploração do patrimônio, isso representa um valor muito pequeno. Outro dado importante também em relação a essas receitas, né, quando a gente está falando aqui de receitas tributárias, né, a gente sabe que dessa divisão de União, Estados e municípios, que são os entes federativos, né, a gente sabe que no dia a dia, quem está mais próximo da gente em relação a resolver os nossos problemas, né, relacionados à prestação de serviços que o Estado pode ter em relação à população, é o município, né? Ele que tapa o buraco da nossa rua, que nos atende no posto de saúde, né, que a escola está próximo da nossa casa. Mas a divisão dessa arrecadação no Brasil em relação aos tributos é uma divisão que não é muito justa em termos, se a gente for pensar que o que dá autonomia para poder se realizar essa prestação de serviços seria recurso, né? Quando a gente pensa em autonomia, a gente pensa na quantidade de recursos disponível para realizar isso. Então, de modo geral, né, isso varia de um ano para o outro, mas assim, grosso modo, a União fica com 70% dessa arrecadação. Os estados em torno de 25% dessa arrecadação, e o município, como eu disse, que é o que está mais próximo do contato com o cidadão, do serviço, fica com apenas 5%, né? E aí, reforçando então a importância, quando a gente está falando aqui de tributação municipal, da importância do município ter uma gestão eficiente, né, dentro desse processo de captar os recursos, que são os recursos de tributos que vão contribuir aí para essa quantidade de receitas que ele tem que buscar enquanto ente federativo para desenvolver as suas atividades e as suas ações, né? Então, é importante a gente ter claro esse destaque. Bom, então, como a gente está falando aqui, né, falou aí sobre uma divisão, né, de arrecadação na parte que cabe aí a cada ente federativo, né, a gente tem um conceito de tributo, né? Então, o Código Tributário Nacional vai trazer para a gente esse conceito aí dentro do artigo 3º, né? Então, o artigo 3º vai dizer, né, que tributo é toda prestação pecuniária compulsória em que em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituído em lei e cobrada aí mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Bom, então, prestação
pecuniária compulsória, né? Compulsória aí quer dizer que é obrigado, né? Que tem que fazer, porque isso está instituído em lei, né? Tem que ser em moeda ou cujo valor nela que se possa exprimir, né? Porque aqui a gente está falando que pode ser feito em, né? O pagamento tem que ser feito em moeda corrente, ou pode se utilizar, né? De uma previsão em lei, que é o que se chama em dação em pagamento, né? Então, conforme previsto lá no Código Tributário Nacional, né? Desde que tenha uma autorização em lei para isso, né? Então, pode-se dar aí, como forma de pagamento, um imóvel, né? Para abater parte do pagamento desses tributos, né? Então, aí eu tenho um imóvel que é um valor, né? Que corresponde aí a uma quantia aí como se fosse, né? Em moeda. Que não constitua sanção de ato ilícito, né? Então, não constituir sanção de ato ilícito significa que a cobrança não é porque alguém cometeu alguma sanção, né? O tributo é uma obrigação, né? Que é diferente, por exemplo, da multa, né? Nesse caso, apesar de ter natureza tributária também, né? Mas a multa é em função, né? É uma sanção em função do não pagamento de um tributo, né? Mas não se confunde aí em relação à questão do tributo, né? Não constituir uma sanção de ato ilícito. Como a gente já falou, tem que ser constituída em lei e cobrada mediante atividade plenamente vinculada, né? Então, como é instituído em lei, o Estado não pode fazer nenhuma concessão, né? Ou dar uma margem de discricionalidade, né? O fiscal, o auditor, mesmo que ele se sensibilize com algum fato, ele tem que cobrar o tributo de qualquer forma, né? Então, não tem como. Então, quando se fala em atividade plenamente vinculada, né? A gente está falando dessa questão. Bom, ainda falando dessa questão de vinculações, tem alguns conceitos aí relacionados às vinculações que a gente precisa tratar dentro do tributo. Então, quando a gente estiver falando de tributo, se a gente estivesse referindo aí, ou estiver fazendo referência, né, quanto à hipótese de incidência desse tributo, ele pode ser vinculado e pode ser não vinculado. Né? Quando ele é vinculado, o fato gerador é uma atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Né? Então, eu tenho, por exemplo, aqui taxas, né, e contribuições de melhoria, por exemplo, é um fato gerador de uma atividade estatal específica que é relativa ao contribuinte. E quando a hipótese de incidência, né, pode ser não vinculado também. E o fato gerador é uma atividade independente de qualquer atividade estatal específica. Né? Nesse caso aqui, encaixam-se todos os impostos, né, a princípio. Tá? Então, eu tenho aí, quanto à hipótese da incidência, eu tenho o tributo pode ser vinculado ou não vinculado. E também tem uma vinculação que pode estar relacionada à destinação dos recursos. Né? Então, eu estou falando que, quanto à arrecadação do tributo, ele pode ser vinculado e não vinculado. Vinculado quando os recursos só podem ser utilizados em despesas determinadas, né? Então, ele tem essa vinculação. Então, por exemplo, aqui, nos recursos vinculados, né, eu tenho os empréstimos compulsórios, custas, etc. E quando eu tenho não vinculado, é que os recursos podem ser gastos usados em quaisquer despesas, né? Neste caso aqui também eu tenho um exemplo dos impostos, tá? Então, a gente tem que estar atento a essa questão, né, desses conceitos de vinculação, que às vezes pode se confundir um pouco. E é bom a gente destacar, né, como a gente fala aqui dessa vinculação, tratando aí do conceito, né, e da natureza do tributo, e como a gente já falou aqui de atividade financeira do Estado, nós não podemos confundir aí essas vinculações, né? Quando a gente fala, por exemplo, que o imposto não é um tributo vinculado, a gente não pode confundir com as chamadas vinculações constitucionais, né? Ou seja, a Constituição tem a previsão, né, constitucional, né, de vincular impostos e transferências lá para os chamados, né, 15% da saúde e para os 25% na educação, no ensino, né? Então, isso aí é uma vinculação garantida pela Constituição de que uma parte de receitas de impostos e transferências tem que ter a destinação específica, né, para esses gastos aí, conforme prevê a Constituição, ok? Bom, dando sequência, então, depois de a gente ter tratado aí do conceito de tributo e suas vinculações, a gente vai falar um pouco aí das
espécies tributárias, ou seja, né, quais são os tipos de tributo, né, que a gente tem. Evidentemente a gente vai falar mais em outros vídeos sobre a questão de competências, né, tributárias, mas nós temos aí os impostos, as taxas, contribuições de melhoria, empréstimo compulsório e as contribuições especiais, né? Então, nós temos a chamada teoria pentapartida, né, que considera esses 5 impostos aí, apesar de diretamente o Código Tributário Nacional tratar apenas desses 3 aqui especificamente, né? Mas com a recepção da Constituição posteriormente do Código Tributário Nacional, né? Inclusive esse é o entendimento para as espécies tributárias do STF, né? Então a gente sempre que estiver falando e tratando desse assunto, a gente vai trabalhar com essa teoria pentapartida, ok? Então nós temos aí impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais, né? Dá uma olhadinha em cada um deles aí. Então, o imposto, né? Tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, né? A gente já usou no exemplo aí no slide anterior falando dessa não vinculação, né? No caso do imposto, o contribuinte vai pagar o imposto, né? Então, eu tenho aqui o recurso, ele vai pagar esse imposto, o governo, né? O governo aqui não tem nenhuma obrigação, né? Não é obrigado a dar nenhuma contrapartida de volta para o contribuinte, né? Então ele vai direto para o caixa da prefeitura e a prefeitura vai usar, né, falando aqui especificamente no caso do ente, né, do município, né, do ente federativo, né, do município. Então o município vai usar esses recursos da forma como quiser, né, independente de ter uma contraprestação direta, uma contrapartida direta com o contribuinte. E ele vai fazer isso através, né, a gente já falou aí, da LOA, da Lei Orçamentária Anual, ela que vai destinar esse recurso aí, né? E o imposto, ele tem os seus fatos gerados aí em bens, renda de pessoas, né? Ou em bens ou em renda de pessoas, no processo econômico, da produção de bens ou serviços, né? Então, esses recursos se baseiam através desses fatos aí de geração, seja em bens ou em renda de pessoas, ou através do processo econômico, ok? Isso são os impostos. As taxas, né? Então, a Constituição ela determina, né, que os entes federativos aí vão poder instituir taxas em razão do exercício do poder de polícia e também pela utilização efetiva ou potencial, né? O que é isso, efetiva ou potencial? Que esses serviços podem ocorrer ou podem estar à disposição, né, de serviços públicos específicos, né, e divisíveis, né, prestados a contribuintes aí ou colocados à sua disposição. Então, no caso das taxas, né, nós temos aí as taxas do poder de polícia e as taxas de serviço público. O poder de polícia tem como objetivo aí fiscalizar e limitar condutas, né, então, ou seja, a emissão, por exemplo, né, de um alvará, né, e precisa ser a conferência de toda a documentação para saber se aquele imóvel está regular, né, de acordo com a legislação específica, né? Então aí eu tenho uma taxa de poder de polícia. Ou, falando do serviço público, né, esse tem que ser específico e divisível, né? E pode ser aí a taxa de lixo, ok? Nesse caso, então tem 2 tipos de taxa, através do poder de polícia ou através do serviço público, lembrando que ele pode ser, tem que ser, né, específico e divisível, e lembrando que tem que ser efetivo ou potencial, ou seja, pode se concretizar ou pode estar à disposição. E um outro detalhe, tem que ser instituído por lei, ok? O próximo é a contribuição de melhoria, né? A contribuição de melhoria, ela tem dois requisitos básicos para que ele aconteça, né? Então, eu tenho que ter uma obra pública, por exemplo, eu tenho lá uma construção de uma praça, por exemplo, né? E tem que ter valorização imobiliária de quem vai estar, né, se beneficiando dessa obra. Então, são 2 requisitos básicos. Eu tenho que ter a obra, né, construção de uma praça, por exemplo, nesse local aí desse bairro, desse quarteirão, dessas casas, e tem que haver uma valorização imobiliária. E o valor de cobrança não pode ultrapassar o total do valor da obra. Okay? Então, são
alguns requisitos aí da contribuição de melhoria. Aí nós temos também o chamado empréstimo compulsório, né? Esse é de competência exclusiva da União, está previsto lá no artigo 148. É necessário que tenha uma lei complementar, né? A questão do empréstimo compulsório é que os recursos, né, do empréstimo compulsório que vão ser pagos aí, né, que vão ser adquiridos aí, recebidos pelo ente federativo, ele tem que ser restituível, né? Então, dificilmente esse tipo de empréstimo compulsório, depois dessa questão da restituição desses recursos, o recurso tem que voltar para o contribuinte, dificilmente isso vai ocorrer, né? Se precisar de algum recurso aí, provavelmente não vai ser o empréstimo compulsório que vai ter que ser utilizado, né? E tem algumas questões específicas, né? Ele só pode ser utilizado nos casos de guerra externa, de calamidade pública ou da necessidade de um investimento público de urgência, né? Essas são as condições para que se possa aí realizar o empréstimo compulsório. E por último temos aí as contribuições especiais, né? As contribuições especiais também é de competência exclusiva da União. A contribuição especial tem que ter uma destinação específica, né? Tem que ter uma vinculação, uma destinação específica, e elas são criadas para atender algumas demandas, né? Seja de ordem social, seja de ordem econômica, através da contribuição do domínio econômico, ou corporativa, que é para atender as categorias profissionais, né? Então, muito específica essa questão aí dessas contribuições especiais. Nós temos também uma contribuição, né, lá da Constituição Federal, do artigo 149A, que é a CIP, né, Contribuição de Iluminação Pública, ou a COSIP prevista, né, que surge aí como uma espécie sui generis, não sei, única, né, que acabou não se encaixa dentro, né, da espécie taxas, né, acabou entrando como uma contribuição, mas tem as suas características próprias, né. Então a gente vai provavelmente não falaremos de taxa de iluminação pública de uma forma mais detalhada em um outro vídeo. Bom, então nesse vídeo aí a nossa intenção, né, nosso objetivo era tratar aí sobre a questão de alguns conceitos, né, legislação, de atividade econômica do Estado e também de espécies tributárias. Então a gente vai ficando por aqui, eu espero vocês no nosso próximo vídeo sobre noções de tributos municipais. Um grande abraço.